Olá meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do Devocionais para Meninas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5 e 6 do livro Feminilidade Radical. E nós vamos lá. Para começarmos, nós vamos ler Provérbios 14:1, que diz assim: A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Bom, o capítulo 5 e o capítulo 6, eles vão falar um pouco sobre o lar e a maternidade e como o feminismo ele tem visto todas essas questões e tem influenciado muitas de nós. Então, no capítulo 5, ela vai começar a falar que a sabedoria ou a tolice é demonstrada pelo modo como a mulher trata seu lar. Então, o modo como você trata o seu lar, a sua família, mostra se você é tola ou sábia. Isso mesmo, é muito importante a forma como nós tratamos o lar, porque ele é o chamado de Deus para nós, é o nosso ministério. E se nós negligenciamos, nós estamos negligenciando a vontade do Senhor para as nossas vidas. E ela vai começar falando um pouco sobre Linda Ishmael, uma feminista, e ela dizia que não pode existir o feminismo de escolha. E que feminismo seria esse? É aquele que a mulher pode escolher se quer trabalhar ou ficar em casa. E isso não pode existir porque as mulheres têm que trabalhar, elas não podem escolher ficar em casa. Logo, o feminismo, que prega que a mulher é livre para escolher o que quiser, não permite que ela possa ficar em casa. E ela vai dizer que o lar não é bom, porque as mulheres elas não desenvolvem completamente suas habilidades e elas não podem ficar dentro do lar. Elas escolhem muitas vezes ficar dentro do lar porque elas têm a consciência de que elas precisam e necessitam ficar, que é responsabilidade delas. E que muito disso é porque a Bíblia, as pessoas religiosas ensinam isso. Então nós podemos perceber que as ideias do feminismo e de algumas feministas são totalmente contrárias às da Bíblia. E por isso não pode existir feminista e cristão. Logo depois que ela apresenta sobre o feminismo de escolha, ela vai falar um pouquinho sobre as casas do Antigo e Novo Testamento. Ela vai descrever como eram as casas e vai descrever que foi um lugar de refúgio. Não parecia muito um lugar de muitas coisas sofisticadas, de muitos móveis chiques, mas era um local onde os relacionamentos podiam florescer. E foi um local que Deus usou para abençoar o seu povo lá. Era realmente um refúgio em tempos difíceis. E depois disso, ela vai falar um pouco sobre a era da domesticidade, como também a maternidade republicana. Então, depois da guerra, os Estados Unidos eles queriam socializar os cidadãos, eles queriam que eles tivessem interesse em questões públicas, e para isso eles deviam ser ensinados desde pequenininhos. Então, as mães tiveram um papel super importante. E nessa época as mulheres elas foram mais alfabetizadas e teve um maior respeito às mulheres daquela época, principalmente as mães. Elas também quiseram participar de organizações beneficentes para combater o alcoolismo, a escravidão e entre outras coisas. E aí começa a era da domesticidade, onde estava ali no começo da Revolução Industrial, onde os homens precisaram ir para o lado urbano, e que viam a casa como um refúgio, em meio aos tempos difíceis que eles passavam no trabalho. E aí virou um culto à domesticidade, o valor do lar foi aumentado. Mas aí você pode pensar que pode ter sido algo bom no começo, mas foi um terreno para a entrada do feminismo, e vamos entender o porquê. As mulheres começaram a ficar mais ativas na sociedade, como eu disse, participando de organizações, de caridade e tudo mais. E aí elas ficaram como se fossem as guardiãs da moralidade. Tornar as mulheres guardiãs da moralidade levou uma imagem depreciativa dos homens. Então, os homens eram aqueles vistos como os não virtuosos e as mulheres como aquelas virtuosas e tudo mais. E isso trouxe muitos problemas porque o líder do lar, espiritualmente falando, tem que ser o homem, e o líder do lar mesmo tem que ser o homem e não a mulher. E quando a gente foge dos padrões bíblicos do Senhor, acabamos indo totalmente no sentido contrário à sua vontade. Mas não ficou por aí. Surgiu nessa época o darwinismo social. Charles Darwin, nessa época, publicou seu livro A Origem das Espécies, e ele cria que as mulheres eram seres inferiores e os homens eram seres mais evoluídos. Por quê? Porque eles lutaram pela sobrevivência e nós mulheres ficamos em casa cuidando das crianças e não passamos por muitas coisas disso. As feministas pegaram isso e disseram: nós somos mulheres inferiores porque nós ficamos em casa, e ficar em casa nós não vamos evoluir. Então nós precisamos sair, precisamos trabalhar. Se algo que deve ser feito no lar, tem que ser um trabalho remunerado. As mulheres têm que ganhar por isso. Então, uma feminista, ela
queria Gilma, ela queria tanto libertar as mulheres do lar, como também queria modernizar o lar. Isso mesmo, ele queria trazer aparelhos novos. E aí, findou que as mulheres se tornaram consumidoras finais. A Caroline McCauley vai falar aqui. Então, acabou que as mulheres começaram a comprar novos aparelhos, quiseram adquirir novos aparelhos eletrônicos. E é como se aquilo tudo fosse o coração do lar. E nós vamos ver agora o que realmente é o coração do lar. A Caroline McCauley vai falar que ninguém vai encontrar satisfação duradoura em aparelhos novos, ninguém vai encontrar uma satisfação plena em sua casa arrumada, bonitinha, no perfeccionismo. Mas o que importa mesmo no lar, os relacionamentos nutridos ali, o conforto que recebemos um ao outro, que primeiro recebemos de Deus, os ensinamentos. Então, o lar é uma esfera muito importante para o Senhor. É uma amostra do refúgio que nos espera lá no céu. Então que nós possamos pensar, será que o coração do nosso lar está realmente nisso? Bom, partindo para o capítulo 6, onde é intitulado A Guerra das Mães, ela vai falar que esse termo ele foi criado no fim dos anos 1980 para descrever a tensão que existia entre as mulheres que trabalhavam fora e as mulheres que ficavam dentro de casa. E ela vai falar um pouquinho sobre um livro chamado O Preço da Maternidade, porque o trabalho mais importante do mundo é o menos valorizado. E é escrito por uma feminista, inclusive, né? Eu fiquei bem surpresa por isso. Mas ela vai falar uma coisa bem interessante, que o trabalho da mãe é o menos valorizado, mas se nós percebemos, é o mais importante do mundo. Por quê? É porque é ela que nos ensina, ela que nos ajuda na nossa formação como cidadãs. Então nós devemos, sim, muito para as nossas mães. Ela também falou um fato bem interessante, que ela disse que certa vez estava em um local e certa pessoa perguntou o que ela era, e ela falou que era somente mãe. E essa pessoa logo não quis dar muita atenção a ela. E ela falou assim, eu seria a mesma pessoa que esse homem teria sido achado o seu tempo digno de estar conversando comigo se eu dissesse que eu era isso, isso e aquilo, e era tudo verdade. Então, para você ver como o papel de mãe, de esposa, está sendo muito degradado ultimamente. A Caroline McCauley vai falar que realmente a maternidade tem sofrido muito, mas o que realmente tem sofrido são os filhos. Esse termo Guerra das Mães apareceu há mais de 200 anos atrás, mas a guerra espiritual que nós passamos começou desde o Éden, quando Eva desobedeceu ao Senhor. Desde então, Satanás tem trabalhado para destruir a descendência daqueles que são feitos à imagem de Deus. A verdadeira guerra das mães não é contra sangue e carne, outras mães e métodos de filhos, mas contra aquele que busca destruir a próxima geração daqueles que se levantariam para louvar a Deus. Satanás tenta destruir a família, os filhos, os esposos e esposas. Então nós estamos numa guerra e devemos lutar. Devemos estar firmes e preparados, porque senão poderemos perder. Depois, a Caroline McCauley também vai voltar a toda aquela questão com respeito às mulheres, elas estarem em casa, elas não evoluírem por causa disso, elas precisam sair para trabalhar e que as mulheres têm que ser pagas. Elas não podem simplesmente ficar em casa e ser donas de casas não produtivas, é o termo que usa aqui. Então, volta toda aquela questão. Interessante, né? Como até para você cuidar do seu próprio lar, você tem que receber, tem que chamar alguém para cuidar, porque você não pode, porque senão você é um ser menos evoluído. Isso é uma besteira grande. Depois ela vai falar um ponto bem importante. Ela vai começar a falar um pouco sobre a Margaret Sanger, e é uma feminista altamente conhecida. Bom, a Margaret Sanger ela foi a fundadora do movimento moderno pelo controle de natalidade, uma franca proponente da eugenia, que é a teoria do aperfeiçoamento da raça, que foi a pedra angular para a Alemanha nazista. Ela acreditava que todos os males advinham das famílias numerosas, especialmente daqueles que ela considerava inatos. Ou seja, aquelas pessoas que eram consideradas inaptas, deficientes, não era da raça pura, ela dizia que podia descartar. E que as famílias grandes eram o problema. Cada vez mais que as mulheres tinham filhos indesejados, elas só contribuíam para aumentar a prostituição, o alcoolismo e tantas outras coisas. E o que ela defendia? Que se a gente tivesse o controle de natalidade, futuramente haveria outro mundo, com outra moralidade, uma raça pura. E não é o que nós vemos hoje, não é? Totalmente contrário. A famosa frase dela, que foi conhecida, é essa, né? A coisa mais misericordiosa que uma família numerosa faz a um de seus membros infantes é matá-lo. Você já pode ver o nível dessa mulher. Depois a Caroline McCauley, ela vai falar um pouco sobre o aborto. Ela vai dizer o seguinte: das inúmeras mudanças criadas pela segunda onda do feminismo,
A mais notória seria o compromisso inabalável do movimento com o aborto. Ela vai falar aqui que o aborto se faz presente nos Estados Unidos pelo menos em 1629, desde 1629, mas em 1800 ele teve mais abortos, né? Começou a aumentar o número. E por 3 razões. Primeiro, o advento da Revolução Industrial, o aumento das prostituições, ou a popularidade do movimento espírita. Você pode perguntar o que tem isso a ver, mas tem a ver, vamos ver. O movimento espírita, ele pregava, né, que nós devemos questionar a autoridade. Bom, um médico chamado Hatt, não sei se diz assim, ele escreveu sobre as crenças intensamente egoístas do movimento espírita. Dizendo que eles ardentemente contendem que nenhuma autoridade externa e nenhum código de leis humanas podem justamente limitar suas afeições nem interferir em sua liberdade de seguir o impulso de suas afinidades pessoais. A autoridade de cada alma individual é absoluta e final na decisão de questões em relação ao que é verdadeiro ou falso, em princípios, ou certo e errado na prática. E que o direito mais sagrado e importante da mulher é seu direito de decidir quão frequentemente e sob quais circunstâncias ela assumirá responsabilidades e se sujeitará aos cuidados e sofrimentos da maternidade. Então, dentro do movimento espírita, elas tinham o direito, né, de querer ou não permanecer com a gravidez, elas tinham direito absoluto sobre sua vida. E nós vemos que é totalmente o que a Bíblia fala, né? Que nós não somos mais donos de nós mesmos, nós temos um rei a obedecer, o Senhor. Então, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Ela vai falar também um pouco sobre o aborto nos Estados Unidos e diz que teve um caso onde a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, ela optou para fazer o aborto por 2 questões, por causa da direito à privacidade da mulher, como também eles não sabiam onde é que começava a vida. Mas depois que surgiu a máquina de ultrassom em 1979, eles começaram a ver, né, que o feto era uma criança, era um ser humano e que era uma vida ali, que a vida já tinha começado a partir dali. E aí um médico que era a favor do aborto, depois de poder perceber isso, o Dr. Bernard Nexon, ele pôde ser contra o aborto. Ele é conhecido por o seu documentário O Grito Silencioso, e ele fez mais de 75 mil abortos, inclusive do seu filho. Mas aí depois disso, ele pôde ser contra. E bom, as feministas começaram depois disso, né, que descobriram que realmente tem uma vida ali dentro, começaram a discutir não o que o ovo fertilizado é, mas o que ele faz. E começaram, vamos dizer assim, colocar a culpa, né, no feto, dizendo que se o feto entrou na mulher sem o seu consentimento, então ele deveria ser tirado, como se ele pudesse fazer alguma coisa, né, independente do feto, né, e realmente é um absurdo. E a Caroline McCauley falou assim: a lógica é espantosa, não é? É como se o óvulo fertilizado fosse capaz de uma ação independente e ignora o fato de que a atividade sexual das mulheres, geralmente voluntária, é o que contribui para a gravidez. Ela também vai falar que a maioria dos bebês mortos são mulheres, né? Há 100 milhões de meninas ausentes que deveriam ter nascido, mas não puderam. Então, isso é muito interessante, né? Que as feministas defendem a mulher, defendem os direitos dela, mas quando os bebês estão dentro da mulher, elas não defendem. Isso é um absurdo enorme. E bom, ela também vai falar um pouco sobre a questão das tecnologias reprodutivas, né? E vai falar que isso é bem assustador. Ela vai dar um exemplo de um casal que queriam ter filhos, mas não podiam. E aí eles compraram o óvulo de uma mulher e compraram o esperma de outro homem. E aí eles fertilizaram, né, tal, e colocaram ali o embrião dentro de uma barriga de aluguel de outra mulher. E aí quando nasceu, tal, e depois de um tempo queriam saber quem eram realmente os pais. E aí nessa época a gente estavam decidindo, vendo quem eram os pais, aquele casal quis se separar e a justiça disse que havia pelo menos 8 pais. Ninguém quis ficar com ela e acontece que ela foi para um orfanato. E isso é bastante assustador, não é? Ela também vai falar um pouquinho sobre o relógio biológico, dizendo que nós, mulheres, somos preparadas para carreiras profissionais, estudos, mas esquecemos da maternidade. E devemos entender que a vida natural dos nossos óvulos, elas não são para sempre, tem um certo limite. E tem muitas mulheres que acabam focando tanto nas suas carreiras profissionais que esquecem que depois de um tempo não podem ter mais filhos. E devemos entender que a fertilidade é uma oportunidade limitada para as mulheres e ela deveria ser valorizada. A Caroline McCauley vai terminar falando que nós estamos em uma guerra e nós precisamos estar preparadas com a armadura de Deus. Ela fala também que todas nós mulheres devemos estar
preparadas. Não importa se é que somos casadas ou não, temos filhos ou não, porque a nossa guerra não é contra mães e contra feministas, mas contra Satanás, que tenta destruir as famílias e tenta nos destruir. Que nós possamos, irmãs, permanecer firmes no Senhor, lutando contra as filosofias e ideologias que tentam destruir a palavra de Deus e sua autoridade. Deus abençoe as irmãs.